Deus abençoe e te guarde. Santo seja contigo. Amém. Glórias a Deus por essas palavras, né? Deus abençoe a todos. Amém. Então, eu vou aqui louvar 2 hinos, no começo e no final, Amém. que, assim, são muito conhecidos pelos de fora, né? Mas exaltam o nome de Deus. Então, eu resolvi trazê-los aqui. Vamos louvar ao Senhor. Quem sabe, louve junto. Exaltado, Rei exaltado no céu, eu louvarei, Rei exaltado, para sempre exaltado o seu nome. Louvarei, Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorificam o seu santo nome. Exaltado, o Rei exaltado nos céus. Glórias a Deus, aleluia. Exaltado, o Rei exaltado nos céus, eu louvarei, Ele exaltado, o Rei sempre exaltado o seu nome. Louvarei, Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorificam o seu santo nome. Ele é exaltado, o Rei exaltado nos céus. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorificam o seu santo nome. Ele é exaltado, o Rei exaltado nos céus. Exaltado, exaltado. Nos céus. Assim seja. Amém. Glórias ao Senhor. Que o nome do Senhor seja exaltado aqui neste lugar. Amém? Então vou chegar mais um pouquinho para cá. Você vai passar um slide. Então, hoje eu resolvi passar um slide bem bonitinho, cheio de figurinhas para vocês e para as crianças prestarem bastante atenção, tá bom, querido? Então, hoje eu vou falar sobre consultar a Deus. Será que isso mudou nos dias de hoje? Será que só os homens de antigamente consultavam a Deus? Será que nós podemos consultar a Deus hoje? Hoje nós vamos saber sobre tudo isso. Amém. Homens consultavam a Deus no passado. Será que algo mudou nos dias de hoje? Como é que podemos consultar a Deus? Deixa eu ver se eu li. Sem problema. Então, eu vou pedir para vocês abrirem suas Bíblias. Peço que vocês abram suas Bíblias lá em Êxodo 18.
Fiquem em espírito de oração, irmãos, por mim, Amém. né? Por todos que aqui estão presentes. Vamos ouvir a palavra de Deus. Êxodo 18, verso 14 ao 22. Quem puder, quem achou, pode ler. Vendo, pois, o sogro de Moisés, que tudo o que ele fazia ao povo, disse: o que é isso que fazes ao povo? Porque te assentas só, e todo o povo está em pé diante de ti, desde amanhã até o pôr do sol. Respondeu Moisés ao sogro: é porque o povo me vem a mim para consultar a Deus. Quando tem alguma questão, vem a mim, para que eu julgue entre um e outro, e lhe declare os estatutos de Deus e as suas leis. O sogro de Moisés, porém, disse: não é bom o que fazes. Sem dúvida, desfalecerás, tanto tu como este povo que está contigo, pois isto é pesado demais para ti. Tu só não o podes fazer. Ouve, pois, as minhas palavras. Eu te aconselharei, e Deus seja contigo. Representa o povo perante Deus, leva as suas causas a Deus, ensina-lhe os estatutos e as leis, e faz-lhe saber o caminho em que devem andar e a obra que devem fazer. Procura dentre o povo homens capazes e tementes a Deus, homens de verdade, que aborreçam a avareza. Põe-nos sobre eles chefes de 1000, chefes de 100, chefes de 50 e chefes de 10, para que julguem este povo em todo o tempo. Toda causa grave trarão a ti, mas toda causa pequena eles mesmos julgarão. Será assim mais fácil para ti, e eles levarão a carga contigo. Amém. Então, Jetro. Então, Jetro, sogro de Moisés, ele foi usado por Deus para aconselhá-lo. Amém. Ele falou assim: olha, você não pode ficar com esse cargo pesado, essa carga pesada em cima de você. Você precisa tomar uma atitude quanto a isso. Seleciona homens que sejam homens confiáveis, fiéis a Deus, para que eles possam declarar os estatutos, as leis, e fazer-lhes saber o caminho em que devem andar e a obra que devem fazer. Então, aqueles homens ali, eles não iriam aconselhar o povo da própria cabeça. Eles precisavam o quê? Consultar a palavra de Deus para poder passar para o povo a vontade de Deus. Aqueles homens ali tinham que estar capacitados, tinham que ser homens fiéis ao Senhor, que buscam a Deus, para que eles pudessem passar o certo para a população, baseado o quê? Nos escritos, nos estatutos que Deus havia concedido ao povo. Agora também vamos lá para 2 Reis, capítulo 1. Do 1 ao 3. Pode ler, mãe, por favor. Depois da morte de Acabe, Moabe se rebelou contra Israel e caiu a Casias pelas grades de um quarto alto que tinha em Samaria, e adoeceu, e enviou mensageiros, e disse-lhes: ide e perguntai a Baal Zebub, Deus de Ecrón, se sararei desta doença. Mas o anjo do Senhor disse a Elias, o tisbita: levanta-te, sobe para te encontrares com os mensageiros do rei de Samaria, e diz-lhes: porventura não há Deus em Israel, para ides consultar a Baal Zebub, Deus de Ecrón? E por isso diz o Senhor: da cama a que subiste não descerás, mas sem falta morrerás. Então Elias partiu. Então aqui
essa passagem aqui mostra que Deus quer que o consultemos. Né? Ele questionou ali aquele rei com essa pergunta: ué, não tem Deus em Israel? Por que você está procurando consultar outros deuses? Se tem Deus aqui, consulte o Deus daqui. Então, vamos seguir, irmãos. Tem muitos slides. 1 Samuel 28, verso 5 e verso 6. Primeira Samuel 28, verso 5 e verso 6. Irmã Fátima, pode ler para nós, por favor? Sim. Vendo Saul o acampamento dos filisteus, foi tomado de medo, e muito estremeceu o seu coração. Consultou Saul ao Senhor, porém o Senhor não lhe respondeu, nem com sonho, nem com urim, nem com profetas. Então aqui está falando sobre Saul. Saul foi o primeiro rei de Israel e ele ali desobedeceu, passou muito tempo desobedecendo às ordens divinas. E ali naquele momento que ele se encontrava aflito, angustiado, ele foi consultar a Deus, mas Deus não o respondeu. Mas por que será que Deus não o respondeu? Por que será? Aquele homem que vivia consultando a Deus, por que Deus não respondeu ele? Deus não tem prazer de responder os seus servos? Vamos abrir as nossas Bíblias lá em Isaías 59, do 1 ao 2. Nós vamos saber agora por que Deus não respondeu Saul. Posso ler? Por favor. Eis que a mão do Senhor não está encolhida, para que não possa salvar, nem surdo o seu ouvido, para que não possa ouvir. Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vós não ouça. Então, por que Deus não ouviu Saul? Não o respondeu. Não é que Deus não o ouviu. Deus ouviu, mas Deus não respondeu ele. Porque ele estava o quê? Em pecado. Ele foi consultar a Deus não porque ele estava arrependido, não porque ele queria fazer diferente. Porque Deus conhecia o coração dele e sabia que ele não estava disposto a fazer o que era certo. O que ele estava fazendo ali era uma atitude de desespero. Saul estava desesperado, aflito. Então, todos os meios que ele podia, ele recorreu para poder pedir auxílio a Deus. Mas Deus já não podia ouvi-lo, porque Deus tinha dado a ele todas as oportunidades para que ele se convertesse e ele não fez assim. Então, muitos buscam a Deus desesperados, mas não estão com o coração contrito, não estão com o coração quebrantado, não estão dispostos a largar o jugo, não estão dispostos a fazer o eu morrer, né? Vão consultar a Deus porque já não tem mais solução no caso, né? Então eles buscam a Deus numa atitude de desespero. Foi isso que aconteceu com Saul. Então, aqui está falando, no verso 6, que Deus, o Senhor não lhe respondeu, nem por sonhos, nem por urim, nem por profetas. Então Deus usava essas maneiras de se comunicar com as pessoas, de transmitir a elas, todos que buscavam, que queriam conhecer,
ele usava esses meios, né? E até mesmo as escrituras que existiam naquela época ali, né? Para poder se comunicar com os seus servos. Então, também vamos abrir as nossas Bíblias lá em Deuteronômio 29, 29. Aqui diz assim: as coisas encobertas pertencem ao Senhor nosso Deus, porém as reveladas nos pertencem a nós e a nossos filhos para sempre, para que cumpramos todas as palavras desta lei. Então, Deus, Ele responde os seus servos. Ele tem o prazer de responder os seus servos, de se comunicar com cada um de nós. Mas nós temos que compreender o que está encoberto para nós hoje, né? Então, como o irmão Marcelo disse, né, na escola sabatina, que o Evangelho eterno vai ser estudado por toda a eternidade. Por isso que ele é eterno. Então, tem coisas que para nós, no momento, é encoberto, irmãos. Porque nós não, até mesmo com a nossa mente tão pequenina, nós não teríamos capacidade nenhuma de discernir certas coisas. Então, Deus nos dá o pleno conhecimento, assim, dentro do que cabe a nossa salvação. Ele nos ajuda a compreender. Mas tem coisas que nós não precisamos saber no momento, né? Então, essas coisas estão o quê? Encobertas. Então, tem casos que a gente chega para Deus: Senhor, eu quero saber se lá no céu eu vou ver o meu cachorrinho de estimação que morreu. Eu quero saber se ele vai estar lá. Irmãos, coisas encobertas. Coisas que não são relevantes para que a gente saiba agora, né? O mais importante é você estar lá. Amém. Né? Isso que é o mais importante. Então, queridos, Deus quer que nós nos comuniquemos com Ele, mas tem coisas que são, assim, dispensáveis no momento, sabe? A gente pode deixar para a eternidade. Então, tem questões que nós não precisamos falar com Deus agora, e nem são pontos de salvação. Tem muitos irmãos que às vezes discutem por coisa pequenina, por coisa que não vai levar a nada, né? Que não são pontos de salvação. Às vezes o irmão está discutindo. Não, deixa para você descobrir depois, né? Quando Jesus voltar, pergunta para ele, né? A gente vai ser muito feliz se nós seguirmos esse conselho. Vamos também abrir lá em 1 Reis 22, versos 7 e 8. 1 Reis 22, 7 e 8. Irmã Geisa, pode ler para nós, por favor? Disse, porém, Josafá: não há aqui ainda algum profeta do Senhor para o consultarmos? Respondeu o rei de Israel a Josafá: há uma ainda, pela qual se pode consultar o Senhor, porém eu o aborreço, porque nunca profetiza de mim o que é bom, mas somente o que é mau. Esse é Micaías, filho de Ilá. Disse Josafá: não fale o rei assim. Então, aqui está Josafá querendo consultar a Deus. E o rei Acabe falando: não faça isso, porque esse profeta só diz coisas que eu não quero ouvir.
Eu falo que eu quero uma coisa e ele vem apresentando outra, né? Então foi isso que ele declarou aqui. Aqui, eu o odeio. Nunca profetiza de mim o que é bom, mas só o mal. Então, as palavras de Jeremias foram duras? Foram muito duras, irmãos. Foram doídas. As palavras de Micaias também foram doídas. As palavras do profeta para o rei Davi, falando que o filho dele iria morrer, foram doídas. Mas é para o quê? No final, nos beneficiar. Deus quer nos beneficiar. Às vezes vai ser dura aquela questão ali, não, Senhor, não quero fazer isso. Isso não está sendo agradável aos meus ouvidos, ao meu coração. Isso não está me fazendo feliz, essa mensagem que o Senhor está me trazendo. São duras as palavras, irmãos. Mas aqui poderia salvar a vida de alguém, de algum deles, né? Então, Acabe, ele sofreu, ele morreu. Se ele tivesse ouvido o que o profeta estava falando, ele viveria. Então Deus quer que nós tenhamos vida. Por isso que ele de vez em quando traz palavras duras, mas que vão nos trazer vida. Vamos também abrir lá em Efésios 6:13. Efésios 6:13. Por favor, algum irmão pode ler para mim? Posso ler? Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes. Amém. Então, Deus, ele vai nos dar conselhos. Ele vai nos dar orientações. Se você buscá-lo com interesse de coração, querendo obedecê-lo, Deus vai te beneficiar, vai te abençoar. E depois que você fizer tudo isso que Deus te orientou a fazer, você vai ver o resultado. Você vai ver que você seguiu por um bom caminho. Você vai ver que foi caminho de luz, esse caminho que você trilhou. Um caminho difícil, mas que no final você obteve a vitória pela graça de Deus. Tá bom, queridos? Então, creiam que os conselhos de Deus são para o seu bem. Deus quer que o consultemos em qualquer questão da nossa vida. E que, pela graça de Deus, pelo poder de Cristo, a gente busque obedecer os conselhos, as orientações de Deus. Imagina se o povo de Israel enfrentasse aquela fila enorme, que tinha muitas pessoas lá no tempo de Moisés, né? Enfrentassem aquela fila enorme e se demorasse para poder falar com aqueles homens, né, instruídos por Deus, e depois não colocassem nada em prática, né? Ia ser totalmente um desperdício. Então Deus quer que nós o busquemos e pratiquemos a sua vontade, para que possamos ter vida. Então, através da oração, através do estudo da palavra, nós podemos ser altamente beneficiados com os conselhos de Deus, né? Antigamente, tínhamos outros meios, né? E também, hoje, nós temos uns meios muito parecidos de buscarmos conselho de Deus. Mas, assim, a oração, o estudo da Bíblia é essencial. É essencial para nossas vidas. Tem também os livros do Espírito de Profecia, livros escritos por Ellen White, que foi a nossa profetisa. Então, é muito mais do que vocês estão vendo aqui, né? Nós temos livros orientando sobre educação, sobre saúde, sobre tudo que vocês possam imaginar,
sobre finanças, sobre música, sobre família, sobre ministério, sobre tudo, irmão, sobre a mente, sobre tudo. Sobre tudo que vocês queiram buscar, consultar a Deus. Então, nós somos um povo bem esclarecido. Nós não podemos negligenciar. A quem muito é dado, muito será cobrado, irmãos. E nós vamos ser julgados pelaquilo que nós temos acesso. O que nós temos acesso? O que é fácil para nós? Hoje em dia é fácil. Até mesmo no aplicativo você pode baixar a Bíblia. Né? Até mesmo no aplicativo você pode ter acesso a todos esses livros. Então, eu oriento, eu creio que todos aqui conhecem, né? Eu oriento a todos, busquem orientação divina. Né? Eu estou aqui só indicando, só apontando e lembrando vocês, que muitos já conhecem. Olhem para Cristo, busquem fazer a vontade de Deus. Né? Se você nunca leu esses livros, vocês, quando começarem a ler, vão entender o que eu estou falando aqui para vocês. Né? Vão entender. Porque isso daqui dá sabedoria para a gente. E vamos ler um pouquinho desses textos aqui. Algumas vezes, um ou dois irmãos, obstinadamente, se opunham à opinião apresentada e agiam de acordo com os sentimentos naturais do coração. Quando, porém, tal disposição aparecia, suspendíamos nossas investigações e adiávamos a reunião, para que cada um tivesse a oportunidade de buscar a Deus em oração e sem consultar com outrem ou estudasse o ponto de divergência, rogando luz do céu. Isso está no livro Igreja Remanescente. Então aqui está falando que sempre quando havia alguma divergência, em algumas questões, reuniões, se cancelava aquela reunião ali e falava, olha, vamos para casa, vamos orar, vamos pedir o conselho de Deus, pedir orientação de Deus. E no outro momento se marcava aquela reunião ali e se conversava novamente. Era assim que acontecia, porque senão, irmãos, o inimigo usa e abusa do povo de Deus. Então, onde a gente tem que buscar orientação? Na palavra de Deus. Se a gente não busca orientação, o que acontece? Divergências, brigas, contendas. Então, se começou a divergência, irmãos, vamos cancelar a reunião e agora vamos buscar o Senhor. Outro momento, quando tudo estiver mais calmo, quando todos estiverem bem orientados, sem buscar orientação de outrem, sem consultar outrem, buscar a palavra de Deus, a resposta daquilo que você precisa. Aí o Espírito Santo vai abençoar rica e abundantemente a sua igreja. Não somos deixados à nossa própria direção. Por isso que Deus nos deu essa montoeira de escritos. Eu não tenho dúvida que estamos no tempo do fim, irmãos. Porque essa quantidade de palavras, de tudo, nós temos acesso a tudo, irmãos. Então, Deus nos dá bastante luz. Só basta a gente seguir, buscar a Deus, né? Devemos reconhecer a Deus em todos os nossos caminhos e Ele dirigirá nossas veredas. Devemos consultar-lhe a palavra em humildade de coração, pedir-lhe o conselho e submeter nossa vontade à sua. Nada podemos fazer sem Deus. Precisamos submeter a nossa vontade a Deus. Se Acabe tivesse submetido a vontade dele a Deus, ele poderia ter vivido, não é verdade? Então, se Saul tivesse submetido a vontade dele a Deus, ele teria vivido.
todos os dias da sua vida seriam dias felizes. Então, Deus quer que a gente seja feliz. Nada podemos fazer sem Deus. O que quer dizer isso? Nada podemos fazer sem Deus. O que é bom. Porque o que é mal, a gente faz. Mas o bem com Deus, verdadeiramente como deve ser, o que é bom? O que é o bem? O que é o amor? Fazer a vontade do Pai, que andemos segundo os seus mandamentos. Então, se você foge disso, não tem como você fazer o bem. Você pode até fazer o mal, mas o bem é impossível. Vamos lá para Provérbios 19, do 20 ao 21. Aqui está dizendo: ouve o conselho e recebe a correção, para que no fim sejais sábio. Muitos propósitos há no coração do homem, porém o conselho do Senhor permanecerá. Então Deus quer nos tornar sábios, Deus quer que nós tenhamos vida, e vida com abundância. Deus quer que nós passemos todos os dias de nossa vida aqui na terra felizes, transmitindo a sua luz. Deus quer o bem para o seu povo. Deus quer que realmente nós sejamos um povo, como disse o hino, feliz. E se nós buscarmos os seus conselhos, nós seremos felizes. Aí Deus vai ficar feliz também. O universo todo vai ficar feliz. E Jesus não vai se demorar para voltar. Porque um povo que é bem instruído na palavra, ele não vai abandonar, ele não vai deixar perecer. Deus vai rapidamente vir livrar o seu povo. Então, aceite o socorro de Jesus. Pegue nas mãos de Jesus. Essas palavras são palavras de salvação, são palavras de vida. Não rejeite isso. Não rejeite as mãos de Jesus, que estão estendidas para te resgatar. Assim como ele resgatou a Pedro, Pedro estava ali prestes a afundar, e ele salvou a Pedro. Ele estendeu as mãos, levantou, ergueu. É isso que Deus quer fazer na minha e na sua vida. É isso que Deus quer para nós. Ele quer erguer essa igreja. Mas para isso nós precisamos o quê? Buscar conselhos, orientações de Deus e pedir para Jesus: Senhor, me ajuda a pôr em prática tudo isso que eu tenho aprendido de Ti, para que não seja vã a minha vida aqui nesta terra. Amém, queridos? Amém. Que Deus nos abençoe rica e abundantemente. Então agora eu vou louvar mais um hino, e quem souber, louve juntamente comigo. Mesmo sem entender.
benefício só pra mim. Eu sei, seus pensamentos são mais altos que os meus. O teu caminho é melhor do que o meu. Tua visão vai além do que eu vejo. O Senhor sabe exatamente o que é melhor. Mesmo que eu não entenda o seu caminho, eu confio. E Deus, porque sou tão pequenino assim, vou ficar quietinho aqui no seu colo, esperando o tempo certo de tudo, porque eu sei que vais cuidar de mim e o seu melhor está por vir. Eu sei que é o melhor pra mim, mesmo sem entender, mesmo sem entender, mesmo sem entender, eu confio em ti, mesmo sem entender, eu sei que é o melhor pra mim, mesmo sem entender, mesmo sem entender, mesmo sem entender, eu confio em ti, mesmo sem entender, eu sei que é o melhor pra mim, mesmo sem Oremos, irmãos. E se pudesse colocar de joelho. Oremos. Paizinho, querido, amado Deus, como Tu és bondoso, Senhor. O Senhor está com as mãos estendidas, o Senhor não encurtou o seu braço. O Senhor quer nos erguer, meu Pai. Obrigada por ainda enviar essas mensagens ao Teu povo. Obrigada pela misericórdia, pelo Teu amor. O Senhor, mais uma vez, hoje, nos convidou para buscarmos a Ti, Senhor. Senhor, para quem nós iremos? Só Tu tens as palavras de vida eterna. Só Tu tens as palavras de vida, Senhor, de esperança. Meu Deus, por favor, nos ajuda a Te buscar. Nos ajuda a Te entender, Senhor. E mesmo que não entendamos no momento, assim como Abraão não entendeu no momento, mas que possamos Te obedecer, Senhor. Abraão, ele pensou: Senhor, eu vou ter que sacrificar o meu filho. Ele, na sua mente, não conseguia compreender, mas ele sabia, tinha certeza que aquela era a voz do Senhor e que ele deveria obedecer. Que assim seja conosco, meu Pai. Nos ajude a fazermos a Tua vontade pelo poder de Cristo. Nós entregamos nossas vidas a Ti, oramos agradecidos por tudo. Abençoa, Senhor, esta congregação e nos concede o Teu favor. Nos despeça sob Teus cuidados para as nossas residências. Livra-nos de todos os males e nos dê um sábado deleitoso na presença do Senhor. Em nome de Jesus, nós oramos. Amém.